Beleza, meu nome é João, tá aí. Certo, nós já temos o nosso controller João Controller. Está funcionando aqui dentro desse controller. Como eu já expliquei, tudo que estiver fora do João Controller, não adianta eu tentar usar o que eu criei aqui nesse meu scope.controller João Controller, porque ele não vai funcionar. Ou seja, tudo que eu criar agora num segundo container, que é o que eu vou acabar de fazer aqui, copiando meu João Controller e criando um Maria Controller, por exemplo, ele vai estar respondendo a um novo controller chamado Maria Controller, como eu acabo de definir aqui. Então eu vou usar aqui um esquema rapidinho aqui para não perder muito tempo digitando, já que nós estamos usando um esquema bem parecido. Maria Controller. E é simplesmente um novo controller separado que não enxerga o João Controller, nesse caso. Não sabe qual que é esse scope do João Controller. Não faz nenhuma diferença. O que eu defini aqui morreu e o que eu defini aqui também só vale para o Maria Controller. Ou seja, eu posso usar o mesmo código com o mesmo nome de variável name, mas dizer que o nome name aqui vai ser Maria. Certo, agora eu tenho meu Maria Controller, meu João Controller, os dois com o mesmo título, com a mesma variável, mas obviamente que são parâmetros de diferentes escopos. Ou seja, meu nome é João para um valor e meu nome é Maria para outro. Ok, bom, vamos então continuar aqui no nosso controller e colocar mais algumas... Colocar uma função, acho que vai ser um bom exemplo agora, porque nós estamos simplesmente atribuindo uma variável. Como você pode ver, esse controller ele é atualizado, ele é inicializado e todo o escopo é atualizado na view. Primeiramente passa pelo JS e depois o valor, quando você carrega a view, todas as variáveis aqui já vão estar atualizadas no seu HTML. Claro que se você estiver tratando com promessas e trabalhando com algum outro servidor de dados que não seja diretamente aqui eu usando o meu scope ponto, pode ser que demore um pouco mais. Assim que você tiver sua promessa respondida, o seu HTML vai atualizar automaticamente, porque é assim que o Angular trabalha com esse byte simultâneo, data e view e vice-versa. Maravilha. Bom, vamos supor agora, eu não quero colocar somente esse nome João, mas eu quero ter a chance de alterá-lo também. Vou colocar então aqui no meu scope João um botão simples aqui. E vou dizer atualizar nome. E vamos colocar então uma chamada de função nesse botão. Você poderia usar, por exemplo, se você conhece o jQuery, você pode atribuir uma classe ou criar o seu seletor para esse botão e dar um ponto clique e atribuir uma função nele, certo? Então você iria lá button ponto clique function papapá, assim que muitos de nós já tivemos que fazer. Agora no caso do Angular ele também facilita bem e usa mais uma diretiva que é chamada ngClick. ngClick vai chamar toda vez que você clicar nesse valor. E bom, que nós podemos fazer o que quiser, que nós podemos dar um valor para João, para name, por exemplo, dizer que name vai ser igual a novo nome. E quando eu entrar aqui no meu código, aqui no meu template, atualizar nome, João se transformou em novo nome. Ou seja, eu estou trabalhando aqui com N de modo, porque isso automaticamente já cria um N de modo, mesmo se eu assim eu declarar aqui que name é um valor N de modo desse H2, mas esse valor aqui já é reconhecido diretamente aqui na chamada do meu N de clique. Mais do que isso, nós podemos atribuir isso para o controller, porque às vezes não queremos colocar muito código do HTML, popular muito, sendo que nós podemos fazer uma ou outra função no controller para deixar o código um pouco mais reutilizável e deixar o seu template um pouco mais limpo também no final das contas. Então nós vamos criar uma função habilita nome, por exemplo, que abre e fecha, e a função habilita nome vai atualizar o nome. Bom, para chamar uma função nova, eu ainda estou dentro do meu escopo do João Controller, então eu vou usar o mesmo variável scope e eu vou colocar aqui o nome da função que eu acabei de criar, habilita nome, é igual a function, abre e fecha parênteses, porque no caso eu não vou estar utilizando
nenhuma variável específica. E eu vou dizer aqui dentro que meu scope.name é igual a um outro valor que você quiser. Um novo nome. Tá aí, a função habilita nome. Se tudo der certo, agora vai atualizar aqui meu código. E agora, em vez de João, nós temos aqui meu novo nome, como vocês podem ver. E obviamente, toda vez que eu chamo, esse valor está sendo removido e atualizado para meu novo nome. Certo? Bom, agora o que nós podemos fazer? Nós temos aqui dois controllers e nós poderíamos talvez usar um controller apenas e poder trocar o nome para o nome que nós quisermos. Seria legal se pudesse colocar o nome que você quiser. Vamos supor então, eu vou colocar aqui um input, colocar também mais um ngModel, por exemplo, name, vou colocar um valor placeholder, digite o novo nome, certo? Agora o que acontece? Nós estamos aqui, perdão, eu não posso usar exatamente o mesmo porque esse é o valor que vai ser atualizado, então eu vou dar o nome para ele de new name. E o meu caso, o meu botão end de clique, agora ele vai levar um parâmetro junto com ele. Então ele vai levar o valor new name, que é o valor do ngModel que eu estou usando aqui no meu input. Ou seja, o que eu digitar aqui no meu input vai ser jogado como parâmetro para essa função habilita nome que nós temos aqui no João Controller. Agora, na função João Controller eu vou ter um novo parâmetro aqui, que eu vou chamar de novo nome. Você pode usar qualquer nome aqui dentro dessa função, porque não tem nenhuma referência com essa chamada aqui. Basta que você utilize esse valor novo nome dentro do escopo da sua função da mesma forma. Ou seja, agora, ao invés de colocar um texto estático, eu vou dizer que scope.name vai ser novo nome. Certo? Ou seja, agora eu estou usando um controle só, João Controller, cria um novo tipo input, que vai colocar um valor que eu quiser, e o meu botão end click leva esse input para a função e atualiza o meu escopo aqui no ponto .name. Resultado aqui nós vamos ver. Meu nome é João, vou colocar um nome, por exemplo, CodeAM, atualizar nome, tá aí, meu nome é CodeAM. Agora você pode colocar qualquer valor que você quiser. E eu clicar nesse botão, estamos jogando esse valor do input para o controller do João Controller, atualizando o valor, volta para view. É esse que é o bind que eu expliquei no vídeo passado. É o view comunicando com o controller comunica com o view. E dessa forma você consegue criar muitas coisas muito interessantes com os controllers. Deixa sua aplicação com a cara muito legal. Bom, eu acho que é isso. Para esse vídeo já tá bom. Foi uma longa conversa aí. Mas esse foi apenas o primeiro passo para os controllers, tem muitas outras informações legais. Eu sugiro você dar uma olhada na documentação, checa as outras formas de declarar seu controller, você pode estar aí definindo o seu app.js de uma forma um pouco diferente. Cria outros mais de um controller, você pode também estar usando o controller dentro de outros controllers, que a gente pode ver aí nos próximos vídeos, quando eu tiver com nosso código um pouco mais incrementado aí com mais coisas. E é isso, espero que a ideia principal tenha sido aí transmitida, que você possa estar agora brincando aí, fazendo algumas coisas novas. E é isso aí, os próximos vídeos agora nós vamos estar falando sobre outros temas muito importantes no Angular, como os filtros, ou como as diretivas também, explicar um pouco sobre roteamento, então como definir também os seus URLs da sua aplicação, como acessar aí os diferentes estados, né, como carregar diferentes parciais de HTML, dependendo de qual URL você estiver, e muitos outros temas aí que tem muito chão pela frente ainda. Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal do CodeAM para não perder nenhum vídeo. Eu vou estar aí tentando pelo menos uma vez por semana colocar um material novo. E se você tiver também qualquer dúvida, deixa aí nos comentários aí embaixo no espaço aí do vídeo também, que eu vou estar dando uma olhada. E é isso aí, muito obrigado pela atenção e até a próxima.